Hoje eu quero olhar com vocês mais uma vez para o 10º mandamento e apresentar a vocês aqui, então, a importância de nós compreendermos o coração como centro da nossa vida, né? Ou seja, de tudo que acontece em nossa vida é gerado, então, a partir do nosso coração. E eu quero mostrar para vocês o que a Escritura, então, fala a respeito disso, tá? Deixa eu só ver aqui, Tiago, se está ok. Então, vou pedir vocês para lerem, por gentileza, os 10 mandamentos. Vocês tomaram café hoje? Então, vamos lá. Vou pedir vocês para lerem, por gentileza. Vamos ler? Então, falou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e tua iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, o 10º mandamento está aí no verso de número 17. Eu vou pedir novamente os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Se você estiver anotando, você vai encontrar a repetição desse mandamento lá em Deuteronômio, capítulo 5, o verso de número 21, tá? Irmãos, eu queria dar uma olhadinha com vocês hoje, né, falar um pouquinho sobre o 10º mandamento e a centralidade do coração. Nós vimos na semana passada que esse mandamento, então, ele pega todos os demais mandamentos, todos os outros 9 mandamentos, e ele revela, então, exatamente onde acontece a quebra desses mandamentos, né? A gente vai perceber, por exemplo, né, que Jesus vai falar sobre isso, que o adultério ele começa no coração. A gente vai perceber, então, que tudo é gerado a partir dos desejos que o nosso coração, então, tem a respeito dessas coisas.
Por isso esse mandamento fala sobre a questão da cobiça, fala sobre a questão da inveja. A minha intenção na semana que vem é falar um pouquinho sobre a idolatria do coração, né? Como muitas vezes o nosso coração idolatra coisas, idolatra pessoas. Nós colocamos muitas vezes expectativas a respeito das pessoas que, na verdade, não passam de ídolos do nosso coração. Então, às vezes, os problemas não é aquilo que as pessoas fazem. O problema não é a igreja, o problema não é o marido, o problema não é a esposa, o problema não é a questão financeira, o problema é o nosso coração que muitas vezes cria ídolos, né? Cria status, cria coisas e nós externalizamos isso de diversas maneiras, tá? O que a Escritura então vai mostrar para nós é que o coração é o centro da resposta humana, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final, né? Mas a gente vai perceber que é possível, inclusive, nós termos uma fé sem que essa fé, de fato, seja uma fé gerada no nosso coração. E nós vamos perceber, eu espero no final dessa aula, que nós, então, compreendamos de maneira clara que é o nosso coração que guia as nossas vidas nos mínimos detalhes. Ela é a intenção, é o desejo do nosso coração que nos faz acordar manhã após manhã e fazermos tudo que nós fazemos, né? Corremos atrás das nossas responsabilidades, assumimos os nossos compromissos e a gente então vai perceber exatamente isso, né? Como eu mencionei, nós vamos falar no final também sobre essa questão, né? Mateus 5,19, Jesus vai falar exatamente isso, né? Que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e blasfêmias. Então veja que Mateus 15,19, embora Jesus esteja colocando o coração como centro, né? Aliás, como a origem dessas coisas, você pode relacionar essas questões exatamente com aquilo que os mandamentos dizem para nós. Homicídio, né? Tá nos 10 mandamentos. Adultério, prostituição, está ligado aos mandamentos. O furto, o falso testemunho, tudo isso está ligado àquilo que nós vemos falando aqui a respeito dos 10 mandamentos. Mas Jesus diz que isso nasce aonde? No coração da gente, né? Então, isso nasce exatamente dentro de nós, tá? A Escritura, então, vai usar pelo menos duas palavras, né, no Antigo Testamento que tem a ver exatamente com isso, né? Ele fala da mente, fala da vontade, do homem interior, dos pensamentos, tá? Mas tudo isso voltado, a gente vai perceber isso, tudo isso voltado então para o nosso coração. Essas palavras também muitas vezes estão ligadas ao órgão, né? O coração, o órgão, mas na maioria dos casos, né, tem a ver com essas questões relacionadas ao que eu disse agora, né? A mente, o pensamento, a vontade, as decisões que aquela pessoa vai tomar, e isso então é usado como algo que nasce no coração, né? Ou que o coração é inclinado para fazer aquilo ou deixar de fazer, tá? Então hoje nós vamos olhar diversos textos bíblicos. Alguns eu vou pedir para vocês lerem e outros eu vou ler aqui para os irmãos, e se você quiser anotar, você vai anotando, tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que a Bíblia descreve para nós a questão do coração. Primeiramente, então, a gente pode dizer que o coração, então, é descrito na Escritura como aquele centro, então, das capacidades intelectuais e também do discernimento. Veja, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 8, verso 5, diz assim: saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Então veja, Deuteronômio 8:5 está dizendo assim, olha, você vai ter esse entendimento, que assim como o homem deve disciplinar o seu filho, Deus também disciplina você. Só que ele usa exatamente a palavra coração. Mas ele está falando de quê? Ele está falando de um entendimento. Ou seja, você vai saber, você vai compreender isso, né? E a gente às vezes acha que isso é algo ligado só à mente, né? Só ao intelecto, só à razão. Mas Deuteronômio está dizendo, olha, você vai entender no teu coração isso.
Tá? Por isso, então, ele está usando essa palavra, né? Coração. Provérbios 2, ele vai dizer assim, olha, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Veja então que ele está falando de entendimento e nós muitas vezes temos a compreensão de entendimento apenas como algo racional, mas na verdade entendimento aqui é algo ligado ao coração. Tá? Então é isso que a gente precisa ter essa compreensão. A impressão ou abaixou aqui corrige lá, Tiago, por favor. Pode corrigir lá. Vamos lá. A próxima, então, é a capacidade, então, de julgar corretamente reside no coração. Veja, por exemplo, Juízes, capítulo 14, melhorou. Juízes, capítulo 14, o verso 7, diz assim, 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Então veja, Josué está dizendo, olha, eu fui na terra de Canaã e eu tive discernimento a respeito daquilo que Deus estava fazendo. Mas ao invés dele apontar apenas para uma questão de um discernimento racional, Josué está dizendo, eu tive esse discernimento aonde? No meu coração. Era algo mais profundo do que simplesmente uma compreensão da mente, mas do próprio coração. Ainda um pouquinho mais adiante, em Juízes, capítulo 5, nós vamos encontrar no verso 15 assim, Baraque, ao vale precipitaram-se em suas pegadas, junto aos ribeiros de Ruben, grandes foram as resoluções do coração. Então veja aqui novamente, né, algo que aparentemente parece racional, de uma decisão da mente, mas que está ligada ao coração. Você vai encontrar, por exemplo, que a capacidade de se lembrar das coisas também ocorre no coração. Você vai ver Deuteronômio capítulo 9, capítulo 4, verso 9, diz assim, tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contará a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então Deuteronômio está dizendo exatamente isso, que essas lembranças devem ser guardadas aonde? No coração. A gente pensa, mas lembrança não é só coisa da mente? Não é só a que a gente guarda aqui? E Deuteronômio está dizendo, não, você tem que guardá-la de fato no teu coração. Essas lembranças precisam ser guardadas ali, tá? Você vai encontrar diversas vezes, né, essa palavra no Antigo Testamento sendo usada exatamente para mostrar essa questão do coração. Vou pedir para vocês lerem alguns textos, para eu descansar também aqui minha voz, né, porque falo muito, né? Então vou pedir aqui a partir da Claudinha, para ela ler para mim, Claudinha, por favor, Salmo 22, o verso de número 26. Vou pedir ali, dona Joemi, por favor, Joemi, Isaías, capítulo 1, o verso de número 5. Vou pedir ali a Nilva, por favor, Nilva. Jeremias, capítulo 4, verso 18. Vou pedir ali o Juninho. Júnior, por favor, 1 Reis, capítulo 11, o verso de número 3. Vou pedir ali a Ana Josina, por favor, Ana Josina, 1 Samuel, capítulo 10, o verso de número 26. Vou pedir ali o presbítero Geraldo, 2 Samuel, Geraldo, capítulo 15, o verso de número 6. E vou pedir ali o Ariston para ler 1 Samuel 9, o verso de número 20. Então veja primeiramente aqui, o Salmo 22, o verso 26, vai nos dizer então que o coração é a sede da vitalidade, né? Ou a sede do vigor. Então o Salmo 22, o verso de número 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Isso, tá? Então ele diz aí, viva para sempre o vosso coração, tá?
Então, o coração é a sede da vitalidade. A gente vai ver também uma menção até mesmo de doenças, né, que são ligadas ao coração. Não é que ele está falando que o coração, o órgão está doente, mas aquilo que está no coração está enfermo, né? O coração está sofrendo, o coração está com inclinações. Às vezes nós dizemos assim que nós estamos com raiva no coração, né? Mas a raiva não é algo ligado ao coração, ao órgão, né? Mas muitas vezes é algo que a gente pensa que é ligado à mente. Mas a gente quer dizer com tanta ênfase que aquilo ali está mexendo conosco, que a gente fala, eu estou com raiva do coração. Ou seja, é algo que está impregnado em mim mesmo, né? É isso que Isaías vai dizer. Isaías 1, verso 5. E porque haveis ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Isso, tá? Então é isso que Isaías está dizendo. O próximo texto, então, vai dizer que até mesmo calamidades podem chegar ao nosso coração. Jeremias 4, verso 18. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Isso. Então Jeremias está dizendo, a calamidade vai chegar de tal maneira que ela vai atingir o teu coração. Ela vai atingir a sede, então, da nossa vida, né? A sede do nosso entendimento, tá? Nós vamos ver também que o coração é algo, então, que é mencionado lá em 1 Reis 11, 13, para demonstrar, então, a maldade dos homens, né? Então, ali é descrito, então, que a maldade é perverter o coração, né? É isso que nós vamos ler em 1 Samuel, 1 Reis 11, 3. Pode ler, por favor. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém que escolhi. Qual que você está lendo, Júnior? É 1 Reis 11, 11, peraí. verso 3. 3? É. Pensei que era 13, desculpa. 3. Deixa eu ver aqui, 3. 3? É, 1 Reis, capítulo 11, verso 3. Ah, tá. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Isso. De quem está falando? De Salomão, né? Então, para dizer que Salomão perverteu a sua vida, né? Que ele caiu naquela situação que ele caiu, o autor então descreve que ele perverteu, as mulheres conseguiram perverter o coração dele, né? Nós vamos encontrar também, em 1 Samuel capítulo 10, falando então a respeito das nossas inclinações que estão dispostas no nosso coração. 1 Samuel 10, 26. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Isso, tá? Então veja aí que está falando de uma disposição, mas a descrição é relacionada ao coração, tá? Nós vamos ver também que tornar a lealdade de alguém, né, ou tomar a lealdade de alguém é o mesmo que furtar o coração. 2 Samuel 15, o verso de número 6. 15:6, presbítero Geraldo. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para o juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Isso. Então, Absalão, naquele período então que ele estava se rebelando contra o seu próprio pai, né, ele então ia nas pessoas para fazer o motim, né, para chamar essas pessoas para se levantar contra o próprio rei Davi. Então, aqui é mencionado exatamente isso, né, e é descrito que essa lealdade que esses homens tinham com Absalão era o mesmo que furtar o coração deles, né? Era o mesmo então que eles darem o seu próprio coração a Absalão, tá? O próximo texto também nós vamos ver que as preocupações, elas estão ligadas ao coração. 1 Samuel, capítulo 9, o verso de número 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam,
Não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Isso, tá? Preocupação não é, a gente não acha que é algo da nossa cabeça, né? Aqui a Bíblia descreve como algo do nosso coração, né? Preocupações do nosso coração, tá? Nós vamos encontrar, por exemplo, né, quando a Bíblia vai afirmar que a nossa dedicação deve ser verdadeira, ela vai dizer que nós devemos fazer isso de todo o coração. 1 Reis 8, 23, vai dizer: E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Nós vamos encontrar, meus irmãos, diversos outros textos, né? Por exemplo, a disposição para realizar o mal também está ligada ao coração, Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então veja novamente aí a questão do coração, né? Você vai encontrar, por exemplo, né, menções que a Bíblia fala sobre a questão do coração, né? Ela fala, por exemplo, que o coração ela pode se referir a atributos da personalidade humana, como o entendimento das pessoas, né? Por exemplo, Provérbios 2:10 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Ora, sabedoria não é algo que a gente pensa que está na mente. Provérbios diz, é algo que está ligado ao coração, né? Ele diz, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, né? Então existem diversos outros textos que, se você quiser também, eu posso mandar para você no WhatsApp, né? Você vai ver, por exemplo, que até mesmo sentimentos que nós muitas vezes achamos que é algo da nossa mente ou da nossa alma, a Bíblia vai descrevê-los como algo sendo do coração. Por exemplo, Juízes capítulo 19, o verso 6, diz assim: assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Tá? Então veja, a alegria, que é um sentimento, está ligada ao coração. Provérbios capítulo 14, o verso 10 diz assim: o coração reconhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Provérbios ainda vai dizer no capítulo 15, verso 30, o olhar de amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. João, capítulo 14, o verso 27, diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, os sentimentos são ligados às questões do nosso próprio coração, né? Nós vamos encontrar algumas vezes, né, que este coração, então, é ligado até à própria questão da nossa alma, ou do nosso espírito, né? Você vai encontrar, por exemplo, o Salmo 51, verso 10, vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então veja que aqui, né, o coração no Salmo 51, ele fala exatamente de uma pessoa convertida, de uma pessoa quebrantada, de uma pessoa que está arrependida diante de Deus pelo seu pecado. Então o salmista, ao invés de só fazer alguma ligação do tipo da mente, da alma, do espírito, ele diz: mas também, Senhor, converta o meu coração, para que o meu coração seja também puro diante do Senhor, tá? Nós vamos ver diversos outros textos que, como eu disse aos irmãos, você pode me pedir que eu mando para você sem problema nenhum, tá? Nós vamos encontrar também, meus irmãos, algo extremamente importante, então, que o coração, então, é o lugar onde a nossa fé deve estar fundamentada, tá? Nós vamos perceber, e eu vou falar sobre isso agora, que a fé, ela
tem 3 estágios, né? 3 aspectos que a gente pode mencionar. Mas a gente precisa, então, se atentar para aquilo que é a fé, então, do nosso coração, tá? Então, essas 3 palavrinhas aí, né? A notícia, ou a sensus, e também a fidúcia, elas vão demonstrar exatamente esses 3 estágios que a fé tem nas nossas vidas. Então vamos lá. A notícia, né, ou notícia, é exatamente quando você tem um entendimento do conteúdo da fé. Ou seja, você ouve, você entende, você até sabe que aquilo é verdade, você tem um conhecimento, digamos, carnal, humano, né, a respeito daquilo que você está ouvindo. Tá? Você, inclusive, acha que aquilo ali realmente tem uma certa organização, tem uma certa lógica, tudo aquilo que está sendo mencionado para você, mas aquilo é o primeiro estágio. É quando nós ouvimos a verdade de Deus e nós a compreendemos. É igual quando você estuda, por exemplo, qualquer tipo de matéria na faculdade ou na escola, o professor ensina ali aquela matéria e você fala, não, eu entendi. Você faz uma prova e você tira 10. Você entendeu aquilo ali, né? Acabou ali a prova, você talvez, daqui no ano seguinte, talvez você vai ter que revisar tudo de novo. Você simplesmente entendeu com a mente. O assensus, ou o assentimento, é quando nós não só entendemos, mas nós também afirmamos que esses fatos são verdadeiros. Então nós ouvimos o Evangelho, nós sabemos a respeito da vida, morte e ressurreição de Cristo, nós compreendemos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, nós temos uma compreensão clara a respeito disso. Nós muitas vezes, irmãos, nesse estágio, nós podemos até mesmo participar da igreja. A gente entende, não, isso está certo. Essa igreja, então, está correta. É isso mesmo, esse conhecimento, ele faz diferença para a minha vida, no sentido do meu entendimento, da minha compreensão. Mas isso ainda não é uma fé verdadeira. Então, nós precisamos passar para o próximo estágio, né? Mas antes de nós falarmos do estágio seguinte, eu queria que alguém lesse para mim Tiago, capítulo 2, o verso de número 19. Tiago 2, verso 19. Alguém saberia me explicar o que Tiago está querendo dizer? Lê de novo aí, Wilson, por favor. Será que Tiago não escreveu errado? Ele está dizendo, os demônios também creem que Deus é um só. Nós não acabamos de falar aqui no credo apostólico, que Deus, que nós cremos num Deus único e verdadeiro? Hã? Lemos ou não, gente? Vocês estão com medo, não? Hã? Nós não lemos aqui que Deus é um Deus único e verdadeiro? O diabo também crê no credo apostólico. Ele afirma isso daí. É isso que o Tiago está dizendo. O diabo crê que Deus é um Deus único e verdadeiro? Ele acredita. Ele crê. E o Tiago ainda vai dizer, ele treme diante dessa afirmação, que ele é um Deus único e verdadeiro. E muitas vezes tem crente que faz essa afirmação, mas ele não treme. Ele não tem temor de Deus, mas o diabo tem. O diabo vai ser salvo? Não, mas ele crê. Diz lá que ele crê. Essa é a fé do assentimento. A gente tem, a gente entende, a gente compreende com a mente. A gente pode fazer uma formulação como essa daí, diabólica. Eu creio que Deus é um só. A pergunta é só isso? Né? Parou por aí? Aí Tiago vai dizer, até os demônios fazem isso. Né? Até os demônios creem que Deus é único e verdadeiro. Então veja que essa fé que Tiago está colocando é uma fé da mente. É um assentimento das verdades a respeito do Evangelho. É quando você lê a Escritura e você lê o Salmo 23 e você entende, não, eu entendi que Jesus é o meu pastor, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pergunta é se parou só por aí.
É isso, então, que a gente precisa tomar no passo seguinte, tá? Então, essa fidúcia, né, ou essa fé verdadeira, o que a confissão de fé vai chamar de fé regeneradora, essa é a fé, então, que é revelada por Jesus Cristo e ela é colocada no nosso coração. E a gente vai começar a perceber isso. Essa fé não é só uma fé de entendimento, mas é uma fé que vai mudar completamente o centro da nossa vida, do nosso coração. Por isso, irmãos, que a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé regeneradora, não é simplesmente uma fé do comportamento, né? Alguém que exteriormente muda as suas coisas, muda as suas feições, né? De repente muda a roupa, né? Aquela pessoa às vezes usava roupa curta, agora ela passa a usar roupas mais largas, ela tinha barba, agora ela já tira, ela corta o cabelo, né? Ela tem essa transformação exterior, mas que muitas vezes não mudou interiormente. A fé bíblica, a fé verdadeira, a fé regeneradora, é a fé que é posta no coração. Ela muda completamente a fonte. É como você tentar purificar um rio. Né? Você vai ali, o rio nasce, sei lá, a 200 quilômetros daqui, você está tentando mudar aquele trecho que está a 200 quilômetros da fonte. Você talvez até possa modificar aquele trecho do rio. Mas se de fato você quer mudar as águas daquele rio, você tem que ir aonde? Você tem que ir lá na fonte. Você tem que ir lá, porque é a fonte que está jorrando a todo esse problema. Você precisa ir na fonte desse rio, verificar exatamente como é que essa água está chegando, e é isso muitas vezes que nós precisamos fazer, mudar a fonte. A fonte é o coração. É isso, então, que muda a nossa vida por completo, tá? Então, veja, antes de nós entrarmos nessas questões, né? Veja, por exemplo, quando nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 2,13, nós vamos encontrar esses 3 aspectos da fé. Paulo, então, vai dizer, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, essa é a notícia. Eles ouviram a palavra que vem de Deus. Notícia, tá? Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Isso é assentimento. Eles ouviram o evangelho e disseram, é isso mesmo, a palavra de Deus é verdade. Ok. Tiago capítulo 3, Tiago 2,19. O diabo também, se ele ouvir o evangelho, vai dizer, isso é verdade. Isso aí tá bom, é isso mesmo. Tá? Ele sabe, inclusive, do fim que ele vai receber, né? Ele sabe de tudo isso, e às vezes sabe bem melhor do que a gente, né? Isso é assentimento. Mas veja que Paulo vai dizer, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Isso é fidúcia, é a fé do coração. Então veja, o que Paulo está descrevendo é, os tessalonicenses, eles ouviram a notícia, disseram, essa notícia a respeito do evangelho é verdade, e eles passaram a fazer o quê? Crer. Deus começou a operar neles eficazmente, tá? Com eficácia, ou seja, é algo que de fato está acontecendo no coração deles, tá? Então vamos dar uma olhadinha em alguns textos que falam exatamente da necessidade dessa fé que nasce no nosso coração, tá? Então, eu vou pedir ali atrás o Ariston. Ariston, já leu, Ariston? Então, eu vou pedir ali o Walson, por gentileza, Walson. Romanos capítulo 10, os versos 10 e 11, eu vou pedir para você ler, por gentileza. E vou pedir ali a Miriam, com a voz bem bonita que ela tem. Mateus, Miriam, por favor, capítulo 7, os versos 22 e 23. Romanos 10, os versos 10 e 11. Vou pedir ali o Eliabe, por favor. Lucas 12, o verso de número 8.
E vou pedir ali a Juliana, por favor, Juliana Barbosa, porque agora tem duas, né? Juliana, por favor, 1 Timóteo 6, o verso de número 12. Pode ler, Walson, por favor. Romanos 10, 10 e 11. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ué, mas não é só uma questão intelectual? Não é só a gente entender que está salvo? O que Paulo está dizendo? Eu preciso crer? Hã? De quê, gente? Mas precisa crer aonde? Com o coração. Ele está dizendo, você precisa crer com o coração. Não é só dizer que é verdade, você precisa colocar a sua confiança nisso. Irmãos, lembre-se daquela história, daquela parábola que Jesus contou, daquele indivíduo então que sabia que existia ali um tesouro naquele campo, e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. O Evangelho é isso. Quando nós colocamos de fato a nossa fé no Evangelho, nós abrimos mão de tudo para crer nisso. Por isso que ele está dizendo, se você crer com o coração, ou seja, se você tiver a fonte da sua vida limpa, tudo que vai jorrar dessa fonte vai vir limpo também. Não adianta a gente pensar só nas questões exteriores, sem antes nós tratarmos as questões do nosso coração. Né? Por isso, então, o Evangelho verdadeiro, a fé genuína, ela acontece no nosso coração. E aí, então, nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Tá? Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso, tá? Então Jesus está mencionando exatamente aí. Possivelmente eram pessoas que criam, mas na verdade não criam verdadeiramente. Antes do Eliabe ler ali, eu queria que vocês prestassem atenção nos textos que vão ser lidos a partir de agora, exatamente essa ligação entre você crer e confessar. É isso que esses textos vão dizer, né? Você crê e confessa diante dos homens, tá? Então pode ler lá, por favor, Eliabe, Lucas 12, verso de número 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Isso, tá? E 1 Timóteo 6, 12. Isso. Então, preste atenção, irmãos, do que está sendo dito até aqui. Muitas vezes, nós podemos ter simplesmente uma fé que parou no assentimento. Nós ouvimos o Evangelho e nós entendemos que o Evangelho é a verdade, nós não negamos isso. De repente, se você perguntar para alguém, dizer, olha, você acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você acredita nas verdades do Evangelho, você acredita que Ele morreu pelos seus pecados, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a pessoa vai dizer, eu acredito nisso tudo aí. Ela está dizendo, isso aí é verdade. O ponto é, essa pessoa está disposta a colocar o seu coração nisso? Ela está disposta a viver e morrer por causa disto? Ela está disposta a colocar todo o seu empenho nisto? É isso que faz a diferença, irmãos. Entre aqueles que só têm um entendimento do Evangelho como verdade e aqueles que de fato creem que o Evangelho é a verdade. Que o Evangelho de fato faz diferença na vida delas. Por quê? Porque o Evangelho chegou ao coração. Lembra que eu falei na semana passada que a maior distância que o Evangelho percorre é de onde até onde? É da mente para o coração. Não é a distância geográfica, mas é essa distância que dá quantos centímetros, quanto tempo, qual a distância aqui, dona Ivânia?
uns 40 centímetros aqui do meu coração para a minha cabeça, porque a cabeça é grande, né? Então, dá mais, né? Dá uns 50, a dona Maninha falou. Olha, está sendo generosa, aumentou 10 centímetros. Essa é a distância, né? É da verdade sair da nossa cabeça, do nosso entendimento, do nosso assentimento e nós colocarmos no nosso coração. Então, veja, irmãos, quando nós pensamos nisso, o que vai mudar na nossa vida é a partir daquilo que nós cremos a respeito do Evangelho. Você pode saber muito sobre teologia, você pode conhecer os maiores e melhores pregadores da atualidade, você pode saber tudo sobre a história da igreja, você pode saber tudo sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode saber tudo a respeito do livro do Apocalipse, você pode ter lido a Bíblia 3, 4, 6, 10 vezes em toda a sua vida cristã. Se isso não passou de assentimento, de entendimento, eu quero lhe dizer que não fez diferença nenhuma na sua vida. Isso precisa descer para o coração, ou seja, você precisa crer que isso de fato é a verdade. Que isso realmente muda e transforma a vida daqueles que creem nessa verdade. Isso precisa mudar, em princípio, a nossa vida. Ou seja, isso precisa mudar a fonte do nosso coração, da nossa perspectiva. Então, isso muda a maneira como nós enxergamos, muda a maneira como nós nos comportamos, mudam os nossos valores, né? Aquilo que antes tinha valor para mim, eu passo a mudar esses valores, muda a minha maneira de trabalhar, muda a minha maneira de enxergar as perspectivas do mundo, muda a minha maneira de usar dinheiro, relacionar com as pessoas, buscar emprego, muda a minha agenda e por aí vai. Mas tudo isso nasce aonde, gente? No coração, tá? Então, os alunos de catecúmenos, né, sabem que a gente fala muito sobre isso, né? É o coração que vai dispor a nossa vida no dia a dia, as nossas atividades. Quando o meu coração está disposto a simplesmente ganhar dinheiro, eu acordo todos os dias de manhã nessa perspectiva. Eu preciso ganhar dinheiro. E se eu estou ganhando pouco, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais. E para trabalhar mais, você vai precisar de mais tempo. Mas aí você vai comprometer o seu final de semana com a igreja. Não tem problema. O meu alvo, a minha direção, o meu desejo é ganhar mais dinheiro. Quando você entende que o seu trabalho serve para glorificar a Deus, de que você está trabalhando para Deus, de que no final das contas Deus é o seu patrão, quando você acorda de manhã, você acorda disposto a glorificar a Deus. Você então vai trabalhar e você não é um empregado preguiçoso, você não chega atrasado, você não fica preocupado em sair, você não burla os horários, você quer ser um trabalhador exemplar, não para agradar o seu chefe, o seu patrão, mas no final das contas porque você quer ser fiel ao próprio Deus. Você compreende que Deus está ali presente na sua repartição, olhando o que você está fazendo, sabendo se você está enrolando ou não. É a Ele que, no final das contas, nós vamos prestar contas. Quando nós recebemos, então, o nosso salário, nós não pensamos nesse salário simplesmente como algo que eu posso agora, então, gastar da maneira como eu quero. Porque, na verdade, eu preciso compreender quais são as prioridades do meu patrão. O que meu patrão, Deus, deseja para a minha vida? Isso, então, muda a nossa perspectiva de como nós gastamos o nosso dinheiro, os nossos recursos. Então, tudo isso, irmãos, nasce de uma fé verdadeira. Não simplesmente de alguém que entende o Evangelho, mas diz, não, eu entendi que o Evangelho é isso aí. Isso é verdade, mas eu vou fazer de outra maneira. No meu trabalho, eu passo a perna nos colegas, eu enrolo, eu não estou preocupado com esse negócio, o Evangelho é para lá para a igreja, aqui é outra coisa. Aqui é outra maneira de se viver. Então é isso que nós precisamos, dessa necessidade de uma fé que nasce no nosso coração. Dentro disso, então, João Calvino vai dizer o seguinte, mas é preciso que notemos bem que a sede da fé não está na cabeça, e sim no coração. Visto que a palavra coração geralmente significa um afeto sério e sincero. Mantenho a tese de que a fé é uma confiança firme e eficaz e não uma mera ideia, oriunda da razão. O
que Calvino está dizendo é, olha, a fé precisa estar no coração, você precisa crer no Evangelho de todo o seu coração. Você tem que estar disposto a viver ou morrer por isso. Se de fato Deus tem um plano para as nossas vidas e tem um plano individual para nós, se nós cremos que Deus tem um novo céu e nova terra para nós precisamos crer nisso até as últimas consequências. E às vezes, irmãos, isso vai valer a nossa vida. Isso vai valer, muitas vezes, a demissão de um emprego. Muitas vezes isso vai valer você ser mal visto na sua repartição, porque você não compactua, você não coaduna, você não se associa com situações que querem mexer exatamente com a sua fé, que querem levar você a uma prática não cristã. É isso, então, que nós precisamos ter em mente, tá? Só para nós, então, partirmos para o finalmente, né? Nós vamos ver que a Bíblia, então, fala sobre essa questão da circuncisão do coração, né? Lembra que a circuncisão, então, é a marca da aliança no Antigo Testamento, mas você vai encontrar vários textos, né, onde é mencionado, então, essa circuncisão do coração. Então, veja, Deus não estava simplesmente preocupado com aquele sinal externo, mas o que Deus queria era que aquele povo circuncidasse o seu coração, ou seja, convertesse. Que o sinal da conversão, que o sinal da aliança não fosse apenas algo externo, mas fosse algo aonde? No coração, gente. No coração, no íntimo, tá? Você vai encontrar alguns textos, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Por exemplo, Deuteronômio 10:16, nós encontramos isso, né? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Jeremias 4, verso 4, vai dizer, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Você vai encontrar ainda Jeremias capítulo 9, os versos 25 e 26, se você quiser anotar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Israel não era incircuncisa, o Egito era. Mas aqui Jeremias compara ambos como incircuncisos, por quê? Porque Jeremias vai dizer, eles são circuncidados na carne, mas não são circuncidados no coração. Nós podemos ser crentes de assentimento, mas não crentes de fidúcia. Ou seja, nós entendemos o Evangelho, compreendemos que ele é verdade, mas a gente não põe nossa vida nisso. A gente não dispõe tudo que a gente tem para o Evangelho. E a gente precisa dispor tudo. Não é só partes, não é só o que eu quero. Jesus não quer só metade, Ele quer tudo. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Tá? E é isso, então, que Jeremias está dizendo aqui nesse texto. Se você quiser anotar depois e ver em casa, Ezequiel 44, os versos 7 e 9, nós vamos compreender isso. Então, Paulo, ele vai usar exatamente essa perspectiva lá em Romanos, capítulo 2, o verso 29. Ele vai dizer, porque judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está usando exatamente aquilo que Jeremias acabou de dizer, para falar exatamente isso. Olha, você não pode ser crente só porque você acredita na verdade. Os demônios também creem nisso. Você precisa ser crente de coração. Você precisa circuncidar o seu coração. É isso que Paulo está mencionando aqui para nós, tá? Então, só para nós partirmos aqui finalmente, né,
para as últimas considerações. Nós já falamos sobre isso na semana passada, né? Mas você vai encontrar algumas menções que Jesus faz em relação à questão do coração. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, aonde? No coração já adulterou com ela. Jesus também vai dizer, eu já mencionei aqui, vou pedir os irmãos para lerem, Mateus 15, 19, porque isso, e o texto que nós lemos na semana passada também. Isso, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tesouro ali pode ser qualquer coisa. Pode ser as riquezas, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser a família, pode ser o time de coração, pode ser o carro, pode ser o apartamento, pode ser a beleza, né? Pode ser todos os desejos, então, que nós muitas vezes temos de prosperidade, de felicidade, de reconhecimento, de dignidade. Tudo isso, então, colocado na nossa vida como prioridade, adivinha o que vai acontecer? O nosso coração vai ser inclinado para isso. Então, o rapaz ou a moça que tem como tesouro o corpo físico, né, ser bonito fisicamente, né, ser bem apresentado fisicamente, ele vai fazer o possível para isso. Ele vai à academia, ele vai mudar a alimentação, ele vai fazer procedimentos, ele vai fazer tudo que for possível, todo o esforço necessário para ele atingir aquele corpo escultural. A mulher, se o tesouro dela for a beleza, então ela vai fazer todo o possível então, para alcançar essa beleza. Os procedimentos que forem necessários, todo o esforço que for necessário para isso, ela vai fazer. Às vezes o tesouro pode ser simples status, né, de você ter um celular da moda, o último lançamento, nem que você tenha que dividir metade do seu salário para pagar o celular em 10 vezes ou 12 vezes no cartão, mas você compra, não tem problema nenhum. Você deixa as outras contas de lado, você empurra para lá, empurra para cá, mas você quer ter aquele celular da hora, que é o celular do momento, para você se sentir bacana e você mostrar para os seus amigos ou para suas amigas o quanto você é bem financeiramente, né? Às vezes o nosso tesouro pode ser a inteligência, né? Nós queremos mostrar para as pessoas o quanto nós temos conhecimento, quantas coisas então a gente conseguiu exatamente porque nós temos esse atributo, né, da inteligência, o quanto nós somos esforçados, o como nós somos dedicados, o quanto nós somos zelosos, o quanto nós somos isso, o quanto nós somos aquilo. E aí nós empenhamos o nosso coração atrás dessas coisas, atrás então de mostrar exatamente aquilo que nos faz nos sentirmos importantes. Jesus então demonstra que os mandamentos devem atingir o coração e as motivações. Uma vez que isso fosse alcançado, as atitudes externas seriam realizadas conforme os padrões estabelecidos por Deus. Então, quando nós olhamos os 10 mandamentos, irmãos, por isso o 10º mandamento abarca todos os outros, abraça todos os outros. Quando nós compreendemos, então, que nós não devemos cobiçar e que a cobiça, então, está ligada ao nosso coração, e quando nós compreendemos isso de maneira clara e circuncidamos o nosso coração, certamente não haverá lugar para a idolatria. Ou seja, nós não vamos colocar Deus de lado, outros deuses,
no lugar de Deus. Ou seja, nós não vamos quebrar o primeiro mandamento. Nós não vamos sufocar o nosso tempo com Deus, porque nós temos outros ídolos, né? Talvez o lazer, talvez o trabalho, talvez a família, dizendo, não, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para Deus, porque eu trabalho muito, eu preciso correr atrás de melhorar a minha vida, de melhorar a minha família, eu preciso ter tempo com a minha família, eu preciso ter tempo para mim mesmo, eu preciso ter lazer. Então, nós não quebramos o quarto mandamento dizendo, eu não tenho tempo para Deus. Quando essas coisas entram no nosso coração, nós não cobiçamos a mulher do próximo, nós não adulteramos, nós não furtamos aquilo que não nos pertence, né? Nós não falsificamos aquilo que nós não podemos comprar originalmente, né? Então, eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa original, não, vamos comprar falsificada mesmo, né? Não tem problema nenhum, o importante é que eu preciso andar com aquela coisa, mesmo que não seja original. Então, o meu coração não se inclina e eu não pratico essas coisas que são condenadas nos demais, nos outros 9 mandamentos, tá? Então, a minha intenção nessa manhã era olhar para isso, né? Para a questão da centralidade do nosso coração, e eu espero que na semana que vem, com a graça de Deus, a gente possa falar um pouquinho sobre a questão da idolatria do coração, tá? E os perigos que nós corremos com esse assunto, né? Com essa idolatria. Irmãos, alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Alguma consideração? Sim, Walson. Agora eu tenho que pronunciar certo, rapaz. Toda hora eu esqueço. Alô? O pastor, esse tema Sim. é muito importante e bastante interessante. Na realidade, enfim, eu já consultei algumas coisas relacionadas a esse tema, isso no passado, e algumas coisas coincidem com o que o senhor mostrou aí. Outras, na minha visão, é um pouquinho diferente, mas não é que não muda o significado, ou talvez a interpretação, né? O senhor falou... Só pegar minha mão. Só para não perder a página aqui. O que ele fala é o seguinte, o senhor também falou, né? E a gente falou isso na semana passada. O coração tem vários sentidos, como está na Bíblia, né? Dependendo da versão, aí tem de 600 a 1000 vezes a palavra coração na Bíblia, dependendo da versão, né? Da língua, inclusive. Uma delas que aparece em menos casos, né, mas aparece também, como está lá coração, é o órgão que o senhor falou. Sim. Então, não é nem mente, nem sente emoções, nem nada, ele está falando de coração mesmo. Tem uma passagem aqui que fala que quando, por exemplo, Jacó soube que José estava vivo, o coração dele quase parou. A lógica é uma hipérbole, mas está falando do coração. Está falando do órgão, né? Do órgão mesmo, né, do coração. Então, tem umas passagens que deixa claro que é o órgão, não tem nem muita interpretação. A interpretação é literal mesmo, é o órgão, etc., né? Outras já tem um sentido figurado. Essa, no sentido figurado, como o senhor falou aí fica mais complexo, porque depende do contexto. E tem, na realidade, como qualquer língua que tem, a gente também comentou isso na reunião, na EBD anterior, que depende da cultura lá, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente faz aqui no Brasil que, para outra cultura, numa tradução literal, não faz sentido, lá é outra coisa, completamente, e ditados que a gente tem aqui, né? Aí, tirando esse significado literal, como o senhor falou aqui, coincide isso tudo, só que ele divide um pouco mais aqui. Ele fala o seguinte, depois eu vou colocar minha opinião aqui em relação a isso aqui. Ele fala no sentido figurado. Primeiro, que é centro das emoções e sentimentos, que aí confunde um pouco a gente que é brasileiro e nasceu aqui. Sede dos pensamentos e intelecto. Então, eu entendo, o senhor também acho que mostrou aqui, né? Que em alguns casos, quando ele está falando aquele coração, para a gente aqui do Brasil é mente. Não é o coração, né? Até a última passagem que o senhor colocou, isso é a minha visão pessoal, né? Eu entendo, já falando do evangelho mesmo, né? E já botando alguma frase do Billy Graham e inclusive de outra pessoa que falou aqui na igreja, né? Que a gente consegue entender, né, muitas partes aqui da Bíblia de maneira racional, aí já falando com o brasileiro, com a nossa mente. Você consegue explicar até mesmo a palavra no sermão, você tem que, principalmente para quem está começando, tem que entender aquilo ali mais ou menos, né? Só que depois, para entender como Jesus passou, é com o coração. Aí eu entendo também que você começa pela mente, né, entendendo ali muita coisa que faz sentido, algumas coisas não vai fazer sentido, você vai entender com o coração, mas são coisas diferentes. Eu estou pensando com a mente, não é com o coração nesse sentido. E aí até o próprio
enfim, alguém já falou aqui, inclusive aqui na igreja, eu vou falar de professor, não falando ainda que a universidade né? Que o pessoal tinha muito conhecimento da Bíblia, só que não tinha Deus no coração. Então, às vezes, o cara sabia, qualquer pergunta que você fizer de Gênesis, Apocalipse, você vai saber, mas não tem Deus, ele não acredita. E já citando agora, que não tem problema citar, o Billy Graham, ele falou uma vez que uma preocupação dele era que tinha muitos jovens, né, que ali professava a fé dele, só que ia para a universidade e ele ficava preocupado que tinha um cara famoso que nas aulas dele, a primeira aula que ele dava era a seguinte, eu vou dar aula disso aqui, de Gênesis, Apocalipse, e a minha função aqui é convencer vocês que isso aqui tudo é mentira, que não é verdade. Né? Então, às vezes, o cara conhecia de maneira intelectual aquilo ali com a mente e não conhecia com o coração, não foi alcançado. Né? Aí ele fala esses dois, né, que eu disse, certas emoções e sentimentos, que no caso da cultura hebraica era o coração. Alguns falam que é a questão, quando você está nervoso ou quando você está ansioso, você começa a palpitar mais, e a expressão que a gente tem aqui no Brasil é assim, dá um aperto no coração, não é? Às vezes alguém está com algum problema, está muito angustiado e começa, né, o coração, não é só na mente, é logo que você está pensando sobre aquilo, aí eu entendo que são graus, é uma coisa, aí a questão dos tesouros, já emendando, pastor, se o senhor quiser colocar lá o último texto, eu entendo que tem dois estágios, na minha visão ali, que às vezes o cara está tão preocupado em riquezas, que às vezes está só na sua mente, e aí a gente tem um trabalho para convencer essa pessoa, para tirar da mente. Outra coisa é que a pessoa está tão afetada com aquilo ali, dando um exemplo, né, com tesouros e riquezas, que está no coração. Esse já é mais difícil. Então, a gente tem que trabalhar, né, com todo mundo que a gente conhece, etc., que às vezes, se tiver na mente, eu ainda consigo ali, né, mas chegar no coração é mais difícil. Aí, os outros três que eles colocam aqui, significado figurado do coração, como o senhor falou, né? Centro de vontade e decisões. Aí esses dois são mais espirituais, né? Os últimos três aqui. Sede da moralidade e caráter, centro espiritual e da religião e fonte do conhecimento divino. Esse último fica claro, fonte do conhecimento divino, isso era com o coração mesmo. Aí, a minha última observação aqui, também acho que é a priori que eu acredito, é que é como já falando agora do Espírito Santo, né, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? E às vezes, acho que não foi, o senhor não falou nesse sentido, mas quando a gente talvez fala que a gente tem que crer em nosso Deus Jesus Cristo com o coração, eu acho que não depende, aí é obra do Espírito Santo. A gente pode até entender intelectualmente aqui. O próprio Paulo, nas cartas romanas, ele fala o seguinte, não tem muita relação com o que estava falando, não, mas vai se vir aqui. Em 8:9, ele fala o seguinte, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então, a gente pode fazer uma profissão de fé, achando que isso tudo aqui racionalmente está certo, mas só vai entender mesmo com o coração quando você realmente, né, o Espírito Santo habitar em você. Então, eu entendo que essa questão do coração na Bíblia, muitas vezes, é lógico que ele também fala aqui que às vezes é complicado a gente separar, né? Desses 6 que eu falei, falar, nesse versículo é esse. Não, às vezes é mais de um, né? É um estágio, e esse exemplo aí da riqueza, eu entendo que é o seguinte, às vezes está um problema, né, um pecado que a pessoa tem, está na cabeça, mas chegou no coração, aí já fica mais complicado de, inclusive, tirar e de você mesmo lutar contra ele. Né? Então, Wilson, a grande questão aí, embora a Escritura fale sobre mente, alma, né, vontade, sentimentos, eu acho que fica bem claro que a Bíblia mostra o coração como a fonte dessas coisas, né? É lá que nasce as motivações para as demais. Então, a nossa vontade vai nascer disso aí, a nossa mente vai nascer disso daí, né? Dos desejos do nosso coração. Por isso que eu concordo com você quando você diz que é lógico que a fé é salvadora. Ela é uma fé que o próprio Senhor Jesus Cristo opera em nós, o Espírito Santo opera em nós, por isso que vai operar no coração, entendeu? Ele não vai operar só na mente, ele vai na fonte, porque uma vez que a fonte é mudada, uma vez que a água é limpa, o que vai jorrar daquilo ali é fonte de água viva, né? É uma fonte completamente que vai mudar tudo, vai mudar a mente, vai mudar os desejos, vai mudar os sentimentos, vai mudar a vontade. Então, vai mudar, todas as outras coisas vão ser atingidas, porque ele foi lá na fonte e mudou a fonte, né? Eu esqueci de falar, pastor, aí porque, por exemplo, se a pessoa não foi um eleito,
né, que a gente acredita nisso, ele pode ler a Bíblia 10 milhões de vezes, entender aquilo tudo, não vai ser alcançado. Ali ele não vai ter certeza no coração que é salvo. Então, enfim, é isso que a gente está falando, a mesma coisa aqui. São estágios, né? Sim. Mas eu acho que, inclusive em relação à riqueza, para não repetir o que eu acabei de falar, ou qualquer pecado, eu acho que quando está na mente ainda é fácil. Dos nossos filhos, de parente, de amigos, você conversar, mostrar-lhe a palavra, e não deixar que chegue no coração. Chega no coração, já é um estágio que está entregue ali, só Deus mesmo, não tem mais o que fazer. Mas mesmo que esteja na mente, a gente precisa sondar, porque de repente isso está lá, ainda que pequeno, mas está lá no coração. Veja, a questão é tão importante, Walson, que você está mencionando, que, por exemplo, quando a gente pensa nos ímpios, né, a gente pensa assim, os ímpios, eles não têm, eles agem da maneira como eles agem, porque eles não têm conhecimento de Deus, né? E a Bíblia vai dizer o contrário, a Bíblia vai dizer que eles têm o conhecimento de Deus. E é exatamente isso, Paulo vai dizer que a lei foi gravada no coração deles. Então, eles se tornam indesculpáveis, porque não é só um entendimento mental, mas a lei está gravada no coração. Então, o que é o ateísmo? O que são esses movimentos antirreligiosos? O que é toda essa circunstância que a gente muitas vezes vê exteriormente a respeito, então, da tentativa de negar o cristianismo, de tentar negar a Jesus Cristo, de tentar mudar as coisas de Deus. Isso, na verdade, é exatamente isso. É uma negação inconstante. Não é porque eles são inocentes. Eles estão tentando, é como se você tentasse apagar um fogo que não tem como se apagar. Você joga água, você põe alguma coisa em cima, você espalha as brasas, mas o fogo está lá, ele vai continuar queimando o tempo todo, porque ele não vai se apagar. O ateísmo é isso, né? O indivíduo ele tenta mudar as verdades para dizer, não, nós não queremos a presença de Deus na sociedade. Mas é impossível, porque isso está gravado no coração do indivíduo. Pastor, só para terminar, falando de escrever, né, foi escrito nas pedras, né, lá com a lei de Moisés. Sim. O Isaías falou que ia escrever na mente, Jeremias já falou que ia escrever na mente e no coração, e Paulo complementou o que importa no coração, principalmente. Isso, exatamente. O Ariston ainda quer falar, Ariston? Para a gente finalizar. A primeira questão, vocês já tocaram aí, o Alson, o senhor, pastor, que então o Alson responde para você. Eu creio que todos que aqui estamos somos crentes de fidúcia. E, como já mencionado por ele, por maior, se você não for, pode fazer o esforço que você quiser. Se não tiver, se o Deus soberano não quiser, você não vai se tornar. Então, esse não é um problema que temos. O nosso problema é o seguinte, que eu vejo aqui, é reconhecer a malignidade que pode estar no nosso coração, mesmo sendo crentes de fidúcia, que essas coisas que Jesus diz que saindo do coração é que contamina o homem, e que às vezes a gente foge disso, de reconhecer que isso pode estar no nosso coração, e que está. Então, é esse o problema que nós temos a enfrentar. E o primeiro passo é reconhecer. Primeiro, é reconhecer, mas eu queria que o senhor nos desse mais alguma dica aí para como lidar com isso. E quem duvida que isso pode não estar no nosso coração, sendo já regenerados, eu convido a refletir bem sobre a vida do homem segundo o coração de Deus, que fez aquelas coisas mais terríveis, e assim é o nosso coração, suscetível a fazer isso. Como lidar com isso? O primeiro passo, creio, é reconhecer que essa podridão pode estar no nosso coração, mesmo sendo crentes de fidúcia, já sendo regenerados. E o que mais a gente pode fazer para lidar com isso? Por isso que a gente tem que fazer como o Salmo 139. Veja lá que Davi começa a descrever várias coisas, né? No finalzinho ele diz, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É isso que a gente precisa pedir a Deus, sondar sempre o nosso coração, para saber se aquela motivação, ou aquela atitude, ou aquela falta de atitude, ou aquele comportamento que a gente está tendo, ou a maneira, a rotina que nós vivemos, a nossa agenda, como nós escolhemos as coisas que nós escolhemos, se de repente isso não está ligado a algum ídolo do nosso coração, né? Então é isso que a gente precisa pensar, Senhor, por que eu estou fazendo isso, né? Sonda meu coração, Deus,
para de repente eu não estou comprando esse carro aqui para chegar lá na igreja e mostrar para os irmãos que eu sou bacana. Não estou dizendo que não pode comprar, irmãos. Não é pecado você comprar um carro novo, não é isso. Não é pecado você comprar uma casa nova, mas às vezes nós podemos ser enganados pelos desejos do nosso coração, né? E a gente precisa sondar e pedir a Deus, Deus, eu queria comprar esse automóvel, eu queria comprar esse imóvel, mas sonda o meu coração, Senhor, para de repente eu não estar fazendo isso, para talvez estar tentando passar uma imagem para as pessoas de que eu sou uma pessoa legal, próspera, financeiramente falando, né? Sonda meu coração para isso, né, Deus? Os jovens, né, quando vão namorar, então, às vezes nós jovens pensamos só pelo lado exterior, né? Ah, eu quero namorar com a Josefina, né? Com a Cremilda, porque a Cremilda é uma menina bonita. Mas às vezes o desejo do coração é só suprir algum desejo de companhia, de se sentir amada, de se sentir valorizada. E isso depois vai gerar frustração, gente. Né? Porque às vezes começa um namoro sem planejamento, sem perspectiva. Ah, não, é só para a gente fazer companhia um ao outro. Né? E aí não está correto o que está no coração. Né? A gente precisa sondar o coração a respeito disso também, né? Na nossa relação conjugal, a mesma coisa. Será que o marido não está colocando uma expectativa na esposa de suprimento das suas necessidades emocionais, né? Então, o marido, às vezes, acha que a esposa tem que amá-lo o tempo inteiro, o tempo todo, sempre está disposta a atender os seus pedidos, né? E aí, quando a esposa diz, não vou, estou cansada, não quero fazer isso, aí o marido vai para dentro do quarto, fica ali choramingando, né, parecendo um cachorro perdido, molhado, e aí fica lá, meu casamento não presta, meu casamento não é isso, meu casamento não é aquilo. Por quê? Porque minha esposa não faz o que eu quero, ela não atende os meus desejos, ela não me supre emocionalmente, ela não me faz feliz. Quando, na verdade, quem deve suprir as nossas necessidades emocionais é o próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa esposa ou o nosso marido, ele está ali, não estou dizendo que não tem que ter sentimento na relação conjugal, mas às vezes nós focamos tanto no cônjuge, achando que ele pode nos suprir, quando na verdade ele não vai nos suprir. Né? E isso acontece muitas vezes com os filhos, isso às vezes acontece na igreja. Né? Eu venho para a igreja pensando, eu vim aqui agora para a IPSW, aqueles irmãos vão me amar o tempo todo, aqueles irmãos vão fazer tudo por mim naquela igreja, aqueles irmãos vão me carregar no colo, e de repente o irmão vai lá e te dá um chute na canela, te empurra no degrau, né? Faz algo contra você. Estou usando de maneira figurada, né? Às vezes o irmão não compreende os seus sentimentos, às vezes você vai confessar alguma coisa para o irmão, você espera que ele vai te dar um conselho sábio, ele vira para você e fala, meu irmão, isso é frescura, né? Isso é frescura, você está de frescura. Né? E aí você fica assim, horrorizado, pensando, puxa, eu vim para essa igreja achando que as pessoas iam me amar, e aí tem problema, tem dificuldade, os irmãos pensam diferente de mim. Aí o que a gente pensa? Vou sair da igreja. Essa igreja não presta. Esses irmãos são tudo desviados, esses irmãos não conhecem Jesus. Aí começa a falar mal da igreja. O problema não são os irmãos da igreja, eles são pecadores. O problema é a gente que coloca expectativas no nosso coração de que os irmãos vão nos suprir emocionalmente, quando, na verdade, isso é impossível. Só quem vai suprir o nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu era jovem, a gente saía para evangelizar, a gente falava mais ou menos assim, né? Olha, você tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então, por mais que a esposa, o marido, os filhos, os irmãos da igreja, o pastor, os presbíteros, por mais que a igreja seja do jeito que você quer, por mais que a igreja faça todo o esforço, você diga, não, essa igreja é do jeitinho que eu quero, vai ter alguma coisa que você não vai gostar. E ela não vai suprir você. Quem vai suprir você é Jesus. Então, por isso que você tem que confiar em Jesus. Então, é sondar o coração, Ariston. Pedir a Deus para que sonde o nosso coração. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? E aí eu passo a palavra para o nosso irmão Daniel.
Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Nós te pedimos mais uma vez, Senhor, que sobre tudo que falamos aqui nesta manhã, o Senhor possa suprir, Senhor, e sondar os nossos corações. Sê conosco, Senhor, nos abençoe, que a graça do Senhor continue a nos conduzir, Senhor, nessa escola dominical. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus oramos. Amém.